A cada nova revelação sobre o contrato entre a esposa de Alexandre de Moraes e o Banco Master, a sensação é sempre a mesma, só piora. Quando a gente acha que o enredo já está suficientemente estranho, surge mais um detalhe que faz o brasileiro se perguntar de novo se realmente estamos vivendo num país onde a lei vale para todos ou só para alguns poucos muito bem protegidos. É impressionante como certas conexões sempre aparecem no mesmo círculo fechado de poder. O cidadão comum leva multa por qualquer coisa, responde processo por muito menos. Mas quando o assunto envolve gente grande, banqueiro influente e ministros do topo da justiça, tudo vira coincidência. Tudo fica sob um silêncio conveniente. Tudo é tratado como se fosse apenas uma tempestade em copo d'água inventada pela direita barulhenta. Só que agora já não cola mais. O caso do Banco Master virou um labirinto de relações, contratos e interesses que simplesmente não batem com o discurso de imparcialidade que tanto vendem ao país. E quanto mais se puxa o fio, mais a trama se complica, sempre envolvendo as mesmas figuras, sempre orbitando a mesma cúpula. O que choca o brasileiro não é só a relação em si, mas a naturalidade com que esperam que todos engulam isso sem questionar. É como se dissessem, aceitem, porque estamos acima de qualquer suspeita. Só que o país cansou. O povo está atento, conectado, informado e, principalmente, desconfiado. Quando a justiça se mistura com negócios privados de forma nebulosa, o alerta tem que soar alto. A confiança nas instituições não se perde de uma hora para outra, ela é corroída. E poucas coisas corroem mais rápido do que contratos obscuros envolvendo quem deveria ser símbolo da lisura absoluta. Olha só, eu tenho aqui comigo novas revelações sobre o contrato entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro Moraes. Eu vou te contar todas essas informações inéditas e novas e nós vamos também analisar o que pode ser feito daqui para frente e se é verdade o que disse o Alessandro Vieira esses dias no Congresso, que estamos próximos à prisão em algum momento de um ministro da Suprema Corte brasileira. Será que isso vai acontecer mesmo? Esses 129 milhões desse contrato do Banco Master com a esposa do ministro Moraes. E agora eu tenho esses detalhes que vieram do Globo, da coluna da Malu Gaspar, informando como funcionava ou como deveria funcionar esse contrato entre Banco Master e o escritório da esposa do Moraes. Olha só, tinha núcleos de atuação, né? Esses núcleos de atuação envolviam, veja só, judiciário, Ministério Público, ou seja, o escritório atuaria em todos esses setores, o escritório da esposa do ministro Moraes, judiciário em tudo quanto é instância, Ministério Público, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, CAD, que é um órgão de defesa da concorrência, e aqui é bem importante, porque o CAD foi o responsável por analisar a compra do Banco Master pelo BRB. Isso foi parar no CAD e foi aprovado pelo CAD. Então, tem um possível envolvimento também aqui do escritório, possível, né? Uma possibilidade de envolvimento do escritório da esposa do Moraes com esse caso, que foi um dos casos que originou todo esse bololô que resultou no escândalo do Banco Master. E também, por fim, o escritório também estava apto pelo contrato a atuar no legislativo em nome do Banco Master. Isso daí agora precisaria fazer com que as investigações aprofundassem-se no contrato para entender em quais desses ramos exatamente o escritório atuou. O necessário agora é que se saiba quais foram os casos que esse escritório pegou, quais foram os casos que esse escritório tocou, onde ele atuou e etc. O problema é que a imprensa tem feito esse papel, ou tentado fazer esse papel, e questionado as autoridades. Então questionaram aqui a coluna, né, da Malu Gaspar, questionou todos esses órgãos e ninguém respondeu. Questionou a assessoria do ministro Moraes e o escritório da sua esposa e ninguém respondeu. E o problema é que a Polícia Federal, que deveria então fazer essa investigação para entender como é que seria um escritório da esposa do ministro atuando em todos os lugares,
no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no CAD, na Fazenda, na Receita, pô, em Banco Central, em todos os lugares. Quer dizer, é óbvio que se esperava, imagino eu, né, que houvesse algum tipo de politização, vamos dizer assim, dessa atuação desse escritório. E a gente precisa saber onde que isso foi atuado. O problema é que quem deveria investigar onde que a atuação do escritório da esposa do ministro Moraes ocorreu é a Polícia Federal e o ministro Toffoli, que colocou todas as investigações sobre o Banco Master, inclusive a da atuação de escritórios que atuaram por Master, sob sigilo máximo. Quer dizer, a gente não vai saber, e muito improvável que essas investigações sejam feitas. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. As novas revelações envolvendo Toffoli e Moraes no caso Master não são apenas mais um capítulo de escândalo institucional. São a confirmação de algo que o brasileiro já vinha sentindo na pele há muito tempo. Existe algo profundamente errado no topo da nossa justiça. E agora, com tudo vindo à tona, fica impossível continuar fingindo que é apenas teoria da conspiração da direita. Quando o noticiário começa a escancarar relações, encontros, contratos, blindagens e decisões suspeitas, sempre envolvendo os mesmos nomes, a mesma elite togada e o mesmo círculo de poder, fica claro que não estamos diante de coincidências, e sim de um sistema podre, cuidadosamente protegido por trás de discursos pomposos sobre democracia. O caso Master virou uma espécie de raio-x da cúpula do STF, e o que aparece nele não é bonito. Pelo contrário, revela justamente o que tanto tentaram esconder por anos. A ligação de ministros com banqueiros, advogados, amigos influentes, viagens, contratos, tudo isso enquanto o cidadão comum é tratado com mão de ferro por qualquer deslize. É revoltante ver que para muitos desses ministros, o SPF virou um híbrido estranho, um pouco tribunal, um pouco escritório político, um pouco balcão de negócios. E quando alguém ousa questionar, eles se armam de indignação moral, como se fossem intocáveis, como se criticar suas atitudes fosse uma ameaça à República. A ameaça à República, na verdade, é essa promiscuidade institucional. É essa confiança arrogante de que jamais terão que responder por nada. É essa relação perigosa entre poder absoluto e zero fiscalização. O brasileiro olha para isso tudo e se pergunta: quem vigia aqueles que se dizem os vigilantes da Constituição? Perceberam como que nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, a imprensa, que ao longo dos últimos 6 anos defendeu tudo de ilegal, criminoso que o STF fez, porque naquela época, durante esse período, era para perseguir a direita. E agora eles estão começando a falar a verdade, na intenção de que, bom, a gente já conseguiu que eles destruíssem nossos inimigos, agora vamos pedir para eles voltarem para a caixinha. É muita ingenuidade. Todos os dias, nas últimas 2 semanas, está saindo aí editorial, opinião, na extrema imprensa contra a Suprema Corte. Mas uma coisa realmente fez uma ignição, né? Jogou realmente fogo nessa pilha de madeira podre. O Banco Master. O escândalo do Banco Master se tornou algo completamente indefensável, principalmente depois da descoberta que a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato com o banco de 3,6 milhões por mês, no total de 129 milhões de reais, e o Dias Toffoli viajou no jatinho com o advogado do pessoal. Assim, é surreal. Aí, a Malu Gaspar, que era uma das grandes defensoras do Alexandre de Moraes, do STF, né, que sempre defendia as ações que eles tomavam, soltou essa aqui hoje. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. Vamos dar uma olhada nessa matéria rapidão. Quando o ministro Dias Toffoli chamou para si o caso do Banco Master e decretou sigilo absoluto, muita gente em Brasília dormiu aliviada. Acreditou-se que a decisão era suficiente para conter as revelações que poderiam emergir no inquérito que estava na primeira instância. De fato, ela fez parar tudo, das oitivas à abertura de novos inquéritos, assim como as perícias do material apreendido pela Polícia Federal no dia da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro, que foi solto, e dos outros alvos da Operação Compliance Zero. A investigação, que começou com a venda fraudulenta de créditos de 12 bilhões de reais
do Master ao estatal BRB ameaçou se esprairar para os outros ramos dos negócios do Vorcaro e seus parceiros da política. Mas a decisão de Toffoli parecia ter levado o potencial envolvidos a Porto Seguro. Aí ela começa a falar que não é bem assim, a blindagem deu furos, como por exemplo, a revelação de que o próprio Toffoli viajou para o Peru com o advogado de um dos investigados no jato de um empresário amigo para assistir a final de Libertadores. Aqui viajou com Augusto Botelho, que pediu para que toda a investigação fosse para o Toffoli, e horas depois da viagem, Dias Toffoli vai lá e acata o pedido. Depois vem a questão do Moraes. Já era público que o escritório de sua mulher e de seus filhos, o Barsi de Moraes Associados, tinha um contrato com o banco, o que não se conhecia era o valor, 3,6 milhões por mês por 3 anos. E um banco que estava falindo, tá? Ou 129 milhões ao ano. Um banco que estava falindo disse, olha, isso aqui é prioridade. A gente pode deixar de pagar todas as outras contas, mas essa conta da esposa do Moraes precisamos pagar. Fala um pouco sobre o contrato, né, que é um contrato amplo. Que projetos são esse tipo de acompanhamento? Isso ainda é mistério. Cara, isso aqui é o maior contrato feito por um escritório de advocacia que se tem notícia no Brasil. Não se tem notícia de um contrato feito por um banco com um escritório desse montante, né, com esses valores. Se fosse um argumento aceitável, porém, já teria agradecido algum cacólito de plantão para defendê-lo em público. Ninguém está defendendo o Toffoli, né? Antes, até havia quem dissesse que o sigilo de Toffoli era necessário para impedir vazamentos, ou que o caso Master poderia se transformar em Lava Jato 2.0 e levar ao surgimento de novos outsiders como Bolsonaro. Na linha do "sem investigar o Master, o fascismo volta". Essa é ótima, né? Agora, até esse pessoal anda calado. No Supremo, o constrangimento, pelo que já se sabe, só não é maior que o pavor de que ainda pode vir à tona. Quem conhece bem as entranhas do Master reconhece que o abalo pode ser gigante. A nova esperança de Toffoli, Moraes e companhia é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mantenha o processo com o Supremo, endosse o sigilo e ajude a dificultar o andamento da investigação. É lógico, né, porque o Paulo Gonet foi escolhido pelo STF e pelo Lula para poder colocar panos quentes em todos os crimes dessa galera. Mesmo que o caso venha a ser abafado pela PGR, o estrago já está feito. Os requintes de promiscuidade com o Master são o coroamento de uma degradação que vem de longe, o resultado da simbiose entre a onipotência alienada dos ministros, e a conivência de amplos setores da sociedade. E aí fala o temor do Moraes, do modus operandi, da esposa dele e tal. Cara, a imprensa, de repente, começou a perceber, ou não, já percebia antes, mas se fingir silêncio, começou a divulgar o que realmente está acontecendo. É a nossa indignação. Qual que é o problema? Eles têm camadas de blindagem. Se nós falarmos, se nós denunciarmos tudo isso que está acontecendo na Suprema Corte Brasileira, nós somos perseguidos, eles abrem inquérito, nos acusam de qualquer coisa, derrubam as nossas redes, tudo em nome da democracia. Só que tá difícil. Saiu a matéria hoje dizendo que o Toffoli viajou no avião ligado a um cara do PCC. Cara, talvez seja melhor fazer, sabe o quê? Um avião, um jatinho particular para cada ministro do STF. Talvez assim, né? Diminui um pouco essa visão de promiscuidade. Tá vergonhoso o que está acontecendo. Vergonhoso. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.